Olá, eu sou a professora Silvia, sou a conteudista responsável dessa disciplina e hoje estou aqui para falar com vocês sobre a constituição do parágrafo, orientação para leitura e escrita de textos. A gente começa observando um pequeno trecho de uma fábula, de um livro do Rubem Alves, Histórias de Quem Gosta de Escrever, para a gente falar e visualizar um pouquinho essa questão do parágrafo. Porque, às vezes, a gente tem a ideia errônea, inadequada, de que o parágrafo é aquele pequeno espaço que a gente dá antes de começar o texto ou de mudar de parágrafo. Mas, na verdade, isso a gente vai chamar de espaço de parágrafo. Conto uma historinha aqui, que não é provavelmente da época da maioria de vocês, mas a gente costumava fazer na escola os famosos ditados. E a professora ia editando aquele texto e quando terminava um parágrafo, ela dizia ponto, parágrafo. E isso mesmo já dava para a gente a ideia de que parágrafo era aquele espaço ou aquele que a gente tecla no computador, o tab. Então, assim, o parágrafo, na verdade, é essa unidade de sentido. O parágrafo não é esse espaço. O que é importante a gente saber também é que esse parágrafo, essa unidade de sentido que a gente marca para o leitor com um espaço antes de começá-lo, é exatamente essa função do parágrafo. O parágrafo serve para orientar a leitura do texto, é para orientar o leitor. Então, quando eu faço um parágrafo, eu estou dizendo para o leitor, aqui mudou alguma coisa. Vamos ver nesse texto, por exemplo, que é um texto que é uma fábula, portanto, de aspecto mais narrativo, quando que se muda, não é? Por que ele muda? Então, ele apresenta no primeiro parágrafo, ele apresenta o tempo em que se passa essa história, no lugar, quem são esses personagens, os urubus, as aves, e qual é o propósito deles, qual é o problema que aparece, não é? E no segundo parágrafo, veja, quando ele diz os urubus não tinham grandes dotes para o canto, mas decidiram que eles haveriam de se tornar cantores. Então, qual é a mudança na história? Para isto, fundaram escolas. Então, observem que o parágrafo, ele orienta para o leitor que houve uma mudança. E diferentes gêneros apresentam diferentes razões para a mudança do parágrafo. A gente vai ver depois, agora, na sequência, um parágrafo, que é de um texto que é um artigo de opinião. Se chama Cyberanonimato, é do Eugênio Butti, um jornalista, e ele vai falar, então, da questão do anonimato na internet, nesse artigo de opinião. Então, a gente vai ver também como que ele vai organizar isso, Como é que ele vai organizar os parágrafos dentro do artigo de opinião. Vamos ver também, é importante falar, que não existe uma regra fixa para uma extensão de um parágrafo. Um parágrafo deve ter 5 linhas, 10 linhas. Não, a gente não tem uma questão determinada. O importante, é que a gente saber que parágrafos muito longos, em geral, causam confusão, tanto para o produtor, porque ele vai colocando um monte de informação e já não sabe mais o que está acontecendo no seu texto, e o leitor também se perde, porque são tantas ideias juntas numa mesma unidade de texto, Porque, perceba, nesse primeiro parágrafo do artigo de opinião, ele introduz um tópico, O anonimato é proibido em todas as formas de publicações. Depois ele vai colocar, então, qual é a lei, que diz sobre essa proibição, É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E depois ele vai dizer, com o advento da internet, isso já não é mais tão claro, essa proibição, Talvez, na realidade digital, a letra da lei talvez seja a letra morta. Então, veja que ele desenvolveu toda uma ideia a respeito do anonimato no Brasil e a respeito do anonimato na internet. Então, ele fez uma unidade de sentido, E aí, então, ele vai passar
para um outro parágrafo, né? Então, aqui está faltando o espacinho do parágrafo, inclusive para marcar que é um outro parágrafo. Mas vejam como no parágrafo seguinte ele retoma, né, a questão da tecnologia, da internet. Então, as tecnologias abriram muitas portas para manifestações de autores que se escondem, se esquivam, escapam. Então, ele está retomando e, ao mesmo tempo, colocando informação nova, não é? Porque ele vai dizer assim, não por acaso, um dos movimentos mais ativos na rede responde pelo nome de Anônimos. Né? Então, veja, ele a cada momento, mas ele está falando sempre da questão das manifestações de anonimato, o grupo Anônimos, né? O anonimato que não é mais exceção, é regra. E aí ele vai dizer a ferramenta para isso, coloca o Google Chrome e termina, conclui esse pensamento. Trata-se, como se vê, de um serviço ao alcance de qualquer um do público. Então, observe que o parágrafo, ele sempre constitui uma unidade de sentido. A gente desenvolve uma ideia e fecha essa ideia e parte para um outro parágrafo. Então, assim, embora não existam regras, é importante a gente saber que existe um parágrafo padrão, né? Existe um modelo para que a gente possa partir de algum lugar. Então, todo parágrafo precisa ter um tópico frasal definido, como a gente viu agora no texto do Eugênio Butti, tem que desenvolver esse tópico frasal e concluir. É importante saber que a conclusão, nesses parágrafos, a gente até viu que tinha uma conclusão, né? Que ele fechava a ideia. Nem todo parágrafo fecha a ideia. Muitas vezes ele vai só dando continuidade para a progressão do texto. Então, vamos ver um parágrafo padrão em que existe uma conclusão. O homem não é existência, é ausência. Esse é o tópico frasal. Então, ele depois vai definir essa ausência, né? É a definição perfeita da falta de algo interior, indefinível. Todos nós, seres humanos, somos exceções por nossa individualidade. Ele vai desenvolver essa ideia da essência e essa questão da ausência. E, no final, ele vai concluir: a solidão é a regra de nossa existência. Em função dela, buscamos viver na tentativa incessante de nos completarmos. Então, esse é um parágrafo que é padrão, ele tem um tópico, ele tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão. Mas nem todo parágrafo vai ter conclusão. E a gente vai ter também, no parágrafo padrão, alguns tipos de tópico frasal, né? Então, assim, a gente pode começar o parágrafo e expressar esse tópico frasal de várias maneiras. Então, por uma declaração inicial, né? Então, eu simplesmente faço uma constatação, uma afirmação. Por uma definição. A definição é sempre a definição de um conceito, não é? Falar é pronunciar palavras em voz alta. Então, eu sempre tenho uma definição. Divisão é quando eu quero abordar duas coisas, falar de duas coisas ao mesmo tempo no parágrafo. Então, eu falo de uma, falo de outra e alternadamente eu vou desenvolvendo o trabalho com desses dois temas. A interrogação é uma pergunta, quando eu introduzo o meu assunto por uma pergunta. E a alusão histórica, quando eu faço realmente uma alusão histórica, é retomar um dado histórico. No Brasil, na década de 1960, era comum. Então, quando eu faço essa alusão histórica, é uma maneira de eu introduzir também. Como aqui, a gente vai ver um texto que tem: o Brasil, no fim do regime colonial, já havia alcançado a maioridade como nação. Então, esse é um exemplo. Então, eu vou dizer como que era o Brasil, como é que é alcançar essa maioridade como nação. Então, seus limites territoriais já estavam delineados, as possibilidades econômicas do povo já se mostravam mais ou menos definidas. Eu vou desenvolver esse tópico, este tema que eu introduzi. Mas nem sempre eu quis trazer esse exemplo, porque nem sempre o tópico está logo na introdução. Às vezes, é mais interessante eu dar uma enrolada, né? Eu vou contar uma história, eu faço assim uma digressão antes de colocar o meu tópico. Então, por exemplo, não é difícil imaginar uma situação assim: uma família em casa, reunida em frente à televisão, assistindo a novela das 8. Assaltantes invadem a cena corriqueira aos gritos e informam que vão matar, faltou um M aqui,
todo mundo sem dó. Aí vem o meu tópico, que é esse que está em destaque. Tem o dono da casa o direito de usar uma arma de fogo para salvar a família e o patrimônio? Esse é o meu tópico, essa é a minha questão que eu quero discutir, né? E aí ele desenvolve assim, essa é uma pergunta que não tem resposta fácil, pelo contrário, abre as portas para um debate sem consenso possível. E aí, provavelmente, na sequência, né, desse texto, que é um trechinho da super interessante, provavelmente ele vai dizer esses dois lados, que não há consenso. Alguns acham isso e outros acham isso. E é um tópico que está deslocado e veja que é um tópico do tipo interrogação, né? O produtor coloca uma pergunta a ser respondida e ele vai ter que responder no seu texto. Além dos tipos, estamos sempre falando do parágrafo padrão, né? Então, além dos tópicos, nós vamos ter também diferentes tipos de desenvolvimento. Então, eu posso escolher um desses tipos, porque isso também facilita a minha organização de ideias, né? Então, eu posso querer falar daquele meu tópico por uma enumeração, uma descrição de detalhes. Então, eu vou descrevendo, eu introduzo lá, sei lá, a questão da mobília da casa. Então, eu vou descrever o que eu entendo como mobília, o que é melhor ter no quarto, na sala. Eu vou descrevendo, eu vou enumerando detalhes. Paralelo por contraste ou por semelhança, nós vamos ver um exemplo, é aquele caso quando eu tenho ou dois assuntos que eu quero contrastar, duas ideias que eu quero contrastar, né? E eu posso contrastá-la mostrando as suas diferenças ou mostrando as suas semelhanças. Apresentação de causa e efeito, motivo, explicação e consequência. Vamos lembrar como está lá no nosso material, que causa e efeito de sempre é relativo, causa e efeito sempre relativo a questões de fenômenos da natureza, fenômenos físicos, biológicos, e motivo, explicação, consequência, por questões das ações humanas, tá? Então, eu quero explicar, eu tenho um tema que eu preciso explicar. Exemplificação, eu vou dando vários exemplos da vida real, como é que isso acontece. Testemunho de autoridade, eu trago a voz de um outro que deve ter conhecimento daquele tema. Então, eu trago um estudioso, eu trago uma autoridade, né, pública para falar sobre o tema, eu trago a voz dele, a fala dele. E por organização temporal é o que acontece na narrativa, né? Eu vou contar um fato mostrando como que ele acontece, desenvolvendo esse fato no tempo. Então, vejam, por paralelo e contraste, a geração digital entra em cena. Então, ele fala de uma menina que está brincando de boneca, que faz roupinhas, como sua mãe fazia e tal. Com uma diferença. Então, ele já vai dizer que ele vai mostrar que não é assim que a mãe e a filha faziam roupas do mesmo jeito. Ele vai dizer que a menina faz por computador, os vestidos são impressos, né? Aí ele diz assim, a nova geração, nascida sob o signo da revolução da informática, sabe manejar computadores com a mesma agilidade que suas avós manejavam dedal, agulha e linha. Veja que ele faz esse contraste, né? Aí coloca muito diferente de seus pais. Então, ele está falando da questão da geração digital, falando dessa questão da criança fazer roupas de boneca com o computador e mostra esse contraste entre essa geração e as gerações mais antigas. E o testemunho de autoridade é quando eu trago a voz de alguém. Então, vejam aqui, o tópico é a produção científica brasileira subiu de 2006 para 2007, representa uma porcentagem e tal, mas esse conhecimento ainda não se traduz na prática. Aí, para justificar, para explicar isso, para desenvolver essa ideia, ele traz a fala do Jorge Guimarães, presidente da CAPES. Né? Então, ele vai dizer, o Brasil está muito atrás de outros países que até produzem menos artigos científicos. Dificilmente um país que produz ciência não faz as duas coisas. Todos têm ciências e patentes, mas não é o caso do Brasil. Então, veja como vem, inclusive, entre aspas, né? Disse Jorge Guimarães. É atribuído a quem é essa fala. Nos textos de monografias, TCCs, artigos científicos, é muito comum se colocar a citação de algum autor. Isso é um testemunho de autoridade, tá? Bom, para a gente ir encerrando, a gente viu que não tem receitas nem fórmulas, não é? Para
a realização do parágrafo, para a constituição do parágrafo, mas há alguns caminhos, algumas orientações. E essas que a gente apresentou não são as únicas, mas se você puder conhecê-las mais aprofundadamente, com certeza elas vão auxiliá-los a se desenvolver, a desenvolver novas estratégias para aperfeiçoar os seus processos de leitura e escrita. Porque muitas vezes a gente está lendo e não está observando como é que o texto é organizado nos parágrafos. Então, essa é uma dica muito importante quando você estiver lendo seus textos teóricos, até o próprio material teórico da disciplina. E eu gostaria de chamar a atenção que nessa unidade existe uma parte que vai falar sobre alguns usos da norma urbana de prestígio. E eu coloquei aí acertar ou acertar, porque quando a gente usa a gramática normativa e a norma urbana de prestígio, que é a variação que a gente tem que usar na academia, na universidade, na formação acadêmica, a gente não tem opção. Ou a gente acerta ou a gente acerta. Então, lá existem alguns casos como uso este ou esse, faz ou fazem décadas, havia ou haviam, porque junto ou porque separado, né? Que eu coloco até shakespearianamente, eis a questão. Mas isso tem resposta, mais fácil do que as questões de ser ou não ser. Então, consultem o material. E também deixo aqui, está lá no material complementar da unidade, uma dica de um livro que está na biblioteca virtual, que é esse 1001 Dicas de Português Manual Descomplicado, da Haddad Squarize e do Paulo José Cunha. É um livro que tem uma linguagem muito gostosa e que traz dicas importantíssimas. Está na biblioteca virtual. É só ir lá e consultar. E, aliás, eu reforço que a leitura do material complementar é muito importante para aprofundar o seu conhecimento na unidade, nos temas da unidade. A gente seleciona ali coisas bastante importantes e é muito bom que você consulte. Bem, eu espero que esse nosso breve encontro tenha auxiliado a você a tirar algumas dúvidas, o ajude a fazer a disciplina com bastante empenho e até a próxima.